A paz do Senhor, meus queridos. Estamos de volta mais uma vez no nosso canal Ensinador Cristão EBD. Quero convidar você para dar o seu like e, se você não for inscrito em nosso canal, inscreva-se. Ative também o sininho de notificações para receber as nossas dinâmicas a cada semana, tá bom? O seu like, o seu comentário é muito importante para a relevância do nosso canal. Cada vez que você nos apoia comentando, dando um like, isso é uma forma de você nos apoiar. Nós estamos cada vez mais produzindo novas dinâmicas. Então, clique lá, dê um joinha, faça um comentário. Isso é a forma que você tem de ajudar o nosso canal. Tá bom, gente? Hoje eu quero trazer para vocês uma dinâmica que trata sobre a importância da doutrina bíblica para a sobrevivência da igreja. Então, como o próprio título já diz, né? Essa dinâmica ela tem como objetivo demonstrar justamente a importância dessa doutrina bíblica para que a igreja possa sobreviver, ter saúde espiritual. E o que é que você vai precisar para esta dinâmica? Você vai precisar da imagem de um peixe nadando, olha aqui, ó, a imagem de um peixe nadando, tá? Dentro da água. Vai precisar de papel e caneta. Bom, como é que você vai fazer nessa dinâmica? Você vai apresentar a imagem do peixe dentro da água aos seus alunos, certo? E a partir daí você vai fazer uma breve reflexão sobre a importância da água para a sobrevivência do peixe, destacando como o ambiente aquático ele é essencial para a vida e para a saúde do peixe. E aí o que é que você vai fazer a partir daí, depois de você explicar isso? Fazer uma conexão entre a imagem do peixe, tá, dentro da água, e a igreja com a doutrina bíblica. Então você vai explicar que assim como o peixe ele precisa de água para sobreviver, a igreja ela também depende da doutrina bíblica para se manter saudável e em crescimento espiritual. Depois de você explicar isso, você vai dividir a sua sala em 3 grupos. E a partir daí, quando você dividir em 3 grupos, você vai entregar a cada grupo papel e caneta. E aí você vai pedir que cada grupo faça uma lista de pelo menos 2 razões pelas quais a doutrina bíblica ela é essencial para a vida e para a saúde espiritual da igreja. Bom, depois disso, quando todo mundo cumprir essa atividade, depois de você dar um tempo, é lógico, né? Veja o tempo que você tem disponível para poder associar o tempo que você tem disponível com o tempo que você vai dar para a dinâmica, tá certo? Então, após esse tempo, peça a cada um dos grupos para compartilhar suas ideias com os demais irmãos que estão ali participando da dinâmica. E a partir daí, quando todo mundo compartilhar as suas ideias, os 3 grupos, aí você vai promover uma discussão sobre as diferentes razões que foram apresentadas, certo? E incentivar os seus alunos a explicar as suas escolhas. Por que eles escolheram essa razão, tá? Então, todo mundo fez isso. Bom, agora é a hora de você dar uma palavra final, tá? Então, você vai reafirmar para os seus alunos a importância da doutrina bíblica para a igreja. Destaque principalmente como ela fornece direção, fornece sustento espiritual e proteção contra as falsas doutrinas e os desvios. Muitas vezes, gente, nós nos perdemos em debates sobre estruturas, programas, métodos e nos esquecemos da rocha sólida sobre a qual a igreja foi fundada, que é a palavra de Deus, a doutrina bíblica. Então, gente, a Bíblia ela não é apenas um livro de histórias antigas ou um manual simplesmente de comportamento moral. Ela é muito mais do que isso. Ela é a revelação de Deus para a humanidade, contendo verdades eternas que sustentam a fé cristã. Sem ela, a igreja se torna como um barco à deriva, sem direção ou sem propósito definido. Ao longo da história, nós vemos exemplos de comunidades e também de igrejas que abandonaram a doutrina bíblica em favor de ensinos humanos, de modismos,
de culturas. E o resultado, sabe qual foi? Sempre foi o enfraquecimento espiritual, a perda de identidade como povo de Deus. Então, a doutrina bíblica, ela nos ensina sobre a natureza de Deus, sobre o pecado humano, sobre a salvação em Cristo, a vida cristã, a vida eterna, o arrebatamento da igreja. Ela nos guia, irmãos, em nossa adoração cristã, em nossas relações interpessoais, em nosso testemunho aqui no mundo onde nós vivemos. É como um mapa que nos orienta no meio das adversidades e nos leva a um destino final. A comunhão eterna com Deus. Este é o nosso destino final. Nós devemos estudar de forma diligente a palavra de Deus, a doutrina bíblica, não apenas para acumular conhecimentos. Acumular conhecimentos é bom? Sim, é maravilhoso, mas não pode ficar parado somente aí. Há pessoas que ele conhece a Bíblia como quem conhece um livro de história, de geografia, mas a sua vida não tem nenhuma mudança. Não adianta ser um conhecedor da Bíblia apenas nesse sentido. Nós precisamos sermos transformados por ela. Ela nos confronta em nossos pecados, nos confronta em nossas aflições e nos desafia a vivermos uma vida piedosa, uma vida santa. Então, gente, que possamos valorizar e defender a doutrina bíblica em nossas igrejas. Que ela seja o alicerce sólido sobre o qual nós construímos as nossas vidas, na nossa igreja, na nossa comunidade de fé, pois é somente através dela que a igreja pode verdadeiramente cumprir a sua missão, que é proclamar o Evangelho e fazer discípulos de todas as nações. Oremos para que o Espírito Santo ele nos guie na compreensão e na aplicação da palavra de Deus em nossas vidas. E que a igreja, como corpo de Cristo, ela possa permanecer firme, firme na fé, unida pela verdade que nos foi transmitida através das Escrituras Sagradas, através da doutrina bíblica, tá certo? Então que o amor de Cristo, ele nos constranja a sermos fiéis discípulos, enraizados na doutrina bíblica para a glória de Deus e o avanço do seu reino. Tá bom, gente? Que Deus abençoe. E eu espero que vocês nos ajudem. Façam um comentário, dê um like, tá, gente? Vá lá, dê esse like, faça esse comentário. Isso é muito importante para a relevância do nosso canal e nós podermos também fazer novas dinâmicas, tá certo? Vá lá, comente, nos ajude, nos abençoe com o seu comentário e o seu like. Deus abençoe, no nome de Jesus.